Boa noite a todos. Hoje mais um Conversa com Cacau. Receberemos o César Breda. Boa tarde, Fernando. Boa noite. Isso, Giovanni. César entrando. Só um minutinho, já vou te chamar, César. Opa. Opa! Opa, César. E aí, Tudo cara? certo? Boa Tudo noite. bom? Vamos fazer a introdução aqui. Já começamos nosso bate-papo. Acertar aqui, ó. Beleza, Cacau. Estamos Beleza. aqui, estamos à disposição. Isso aí. Bom, pessoal, mais um Conversa com o Cacau, né? Nosso programa aí do Instagram de todas as terças, né? Às 19 horas. Hoje um pouquinho diferente, né? Vamos falar mais sobre um outro esporte aí. Vamos falar mais sobre o judô, né? Que é o esporte principal do César, né? Do Breda. E, assim, é um prazer estar aqui com você, viu, César? E antes de a gente começar o papo, nós vamos ter o sorteio hoje, né, como é de praxe, né, de duas bandejinhas de nhoque da Lalane Nhoques, sobremesa da Esqui Sorvetes e sobremesas, e 50% de desconto numa chuteira ou tênis de futsal ou futebol society na Klaus Sports, lá com o Murilo. Então, para participar do Show. sorteio, é somente responder a seguinte pergunta. O César morou por muito tempo aqui em Botucatu, competiu aqui por Botucatu e tal, e hoje ele está em outra cidade, né, em outro estado, né, então estamos falando de longe aí. Então, na resposta aí pode colocar nos comentários em qual cidade que o César se encontra atualmente. Durante a live nós vamos estar falando, pode falar normal, viu, César? Já estão acertando aí, né? Já estão acertando aí, já conhece, né? Boa noite, Ana Paula, minha linda, tudo certo? César, por favor, faça a sua apresentação para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza, beleza. Boa noite, Cacau. Boa noite aí, o pessoal que está aqui com a gente na live hoje, né? Que está chegando aí também. Pô, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de falar aqui com vocês, né? É sempre bom a gente poder matar um pouco da saudade aí do pessoal de Botucatu, do pessoal do judô que está entrando, né? Tô vendo aí bastante amigo nosso aí. Ó, o Paulão, Amorim, seu Paulão, tio aí entrando. isso. E então, atualmente, né, a gente está nessa onda de live aqui. Essa onda de live é muito bacana para a gente aproximar aí, né, as pessoas que a gente gosta. Na verdade, assim, você falou aí no início, no começo aí, que você vai falar do esporte diferente, né? Mas assim, eu também era craque de futebol, né? Ah, Jogava muita bola, né? Sabe que era goleador, né? Jogava lá na frente, um banheirão bem parado, né? Mas o pessoal não gostava de me escolher para os times, então daí eu fui desistindo de ir para o jogo, né? Daí eu ia mais para assistir, chegava mais atrasado, e tal, mas para assistir com o pessoal, né? E aí eu acabei me dedicando mais ao judô, né? Então, brincadeiras à parte, né? Meu nome é Carlos Breda, eu sou engenheiro agrônomo, formado aí na FCA de Botucatu, junto com o Paulinho, seu irmão, junto com o Vadão, né? Professor Maurício Gato, Cabeça, seu irmão também, né? E vários outros profissionais de sucesso da área do agro, né? Do agronegócio. E, e aí eu fiz aí a graduação, mestrado e doutorado, tudo em Botucatu, né? E durante a minha vida inteira eu fui um praticante de judô, certo? Então, eu com 7 anos de idade, eu comecei a praticar o judô naquele antigo
CEIM, que chamava, hoje é onde é aqueles igluzinhos lá do Corpo de Sim, Bombeiros, sim. Centro Cultural, acho que é hoje lá, né? Então, eu comecei o judô lá em 1977. Eu estava fazendo 8 anos, né? Na verdade, de 7 para 8 anos. E comecei a praticar judô porque um dia eu estava na casa do Robertinho Sartori, acho que todo mundo conhece também, um amigo nosso, Sim. né? Professor da Exalc, aí da USP, né? E eu estava na casa dele um dia e ele ia treinar judô. E eu, ao invés de ir embora para minha casa, eu fui na casa dele. Eu fui junto com ele para o judô, para assistir, né? O treino. E aí eu achei muito legal, né? O judô e gostei bastante assim, do treino dele. Eu nunca tinha visto, né? O judô. E aí eu cheguei em casa e pedi para minha mãe, eu estava perto do meu aniversário, eu pedi para o meu pai e para minha mãe se eles podiam me dar de presente de aniversário e me colocar no judô, né? E eles falaram, não, beleza, podemos colocar então e vamos lá ver. E aí, e era lá pertinho da minha casa, naquela época a gente ia a pé em tudo, né? A gente não precisava pai para levar para lugar nenhum, a gente ia a pé. E aí foi lá que eu comecei, então, a prática judô, em 1977, com o professor Akira, né? Lá no Bombeiro, lá no Centro Cultural hoje. Certo. Bom, registrando a presença aí, bastante gente do judô aí, os amigos nossos aí estão prestigiando, né? Pessoas que eu não vejo, o Arnaldinho Piloto, vi por aí, tem bastante gente aí do judô, né? Tem Sandrão, Nilson, Ju Isso. Colense. Jô Colenso. Não, então, eu fiquei, o Ju, nós conversamos com ele a semana passada, você viu, né? Eu E tava. acabou falando que eu não sabia que ele era praticante do judô, o Ju Colenso também, rapaz. Isso aí foi Na, na, surpresa para mim. na verdade, o Ju enganava bem lá no judô, né? Ele dava Também bastante no trabalho, né? Do judô também. Ele dava bastante trabalho pro Sensei Akira lá, né? O Ju, ele era um, um integrante da equipe que começou antes de mim, né? Então ele era um pouco antes. Ele, o Caco, o Neto Batista, né? E também depois o Ricardinho Pulpo, o Carlinhos Simões, né? O pessoal aí que praticava judô, mas o Ju, ele gostava de dar bastante trabalho pro Sensei Akira, né? Mas ele era um cara gente boa, tudo, mas ele meio que enganava o judô. Eu não gostava muito, não. Ele ia mais porque o Nirtão mandava, porque o Caco ia também e tal, Não, mas entendi. não gostava. O Sandro colocou aí que você foi campeão brasileiro de judô com 35 anos, então nós vamos falar disso também, viu, Sandro? Mas daqui a pouquinho nós já vamos Mentira. conversar sobre isso. É. Viu, César? Então, você começou meio por acaso, então, no judô, foi lá assistir o treino e acabou, e Isso. assim, e como a gente assim, é leigo, né? A gente é leigo, sempre se fala da filosofia do judô, né? Que além de você treinar para ser um atleta, treina também para ser um homem, né? Alguns ensinamentos do judô. Fala um pouquinho sobre isso aí. Como que foi isso na sua vida? Legal. É o seguinte, tá entrando aí o Rato, né? O Rato, ele é dos astros do judô nacional aí, um cara que fez muito sucesso no judô, tá entrando aí também, meu grande amigo. Sim. Falou que apanhou muito de mim, mas nós lutamos bastante, mas ele bateu também em mim, tá? Canuto lá, tem várias pessoas, Fernandinho Cúria, se a gente for ficar falando aí, muitos amigos aí. Então, Sim. assim, Cacau, é o seguinte, o judô, né? Ele tem uma filosofia muito, muito bacana, né? A parte filosófica do judô, que foi criada pelo Jigoro Kano, inclusive porque ele, quando ele criou o judô, ele era um cara muito franzino, muito fraco, e ele não podia ser samurai, ele não podia ficar entre os fortes, né? Então ele desenvolveu o judô para tentar, com a técnica, ganhar dos fortes, dos mais fortes, entendeu? Então a filosofia, tem várias filosofias, né? Tem a principal filosofia do judô, por exemplo, ceder para vencer. Então você tem que usar a força do seu adversário, você tem que usar o que ele está fazendo contra você para derrotá-lo, entendeu? E tem várias outras, né, filosofias do mínimo esforço, né? Então são várias filosofias que se enquadram perfeitamente para a vida da pessoa, né? Então a gente no judô, inclusive em Botucatu, com a filosofia que já foi implantada pelo sensei Mata Sujizaki, que era o pai do sensei Mateus, né? Vô do Mário, e também que
direcionaram toda a formação dos judocas de Botucatu pelo Sensei Akira e pelo Sensei Matheus, eles tinham essa filosofia. Eles nunca tiveram como objetivo principal formar campeões, né? O judô de Botucatu, a ideia sempre foi formar homens, né? Formar pessoas de bem, pessoas que pudessem na sociedade mostrar o seu valor, independente se fosse no esporte, como engenheiro, como advogado, como médico, né? Como qualquer profissão, até lixeiro, até qualquer profissão, né? Não desmerecendo nenhuma delas, mas a ideia sempre foi formar pessoas de bem, certo? E formando pessoas de bem, a gente formaria campeões para a vida e não campeões em cima do tatame. Então, essa filosofia sempre foi pregada, né, pelo Sensei Matheus e pelo Sensei Akira, que foram os nossos professores, e depois pelos que vieram depois deles. Então, isso é uma parte muito bacana do judô, né? E também, com certeza, Cacau, ela influenciou muito, né, na minha formação pessoal, na minha formação profissional e até hoje, né, na minha atuação como professor, certo? Porque, além dessa formação como pessoa, o judô ele proporcionava para a gente também muito a formação do espírito de equipe, do trabalho em grupo, né, que as pessoas nunca não conseguem ganhar e vencer sozinho. E o judô é muito isso, né? É difícil você treinar sozinho e chegar a algum lugar. Você sempre precisa de várias pessoas. E quando você é campeão, né, não é só você que é o campeão, são várias pessoas. Apesar de ser um esporte individual, a gente costuma falar que o judô é o esporte individual mais coletivo que existe, porque sozinho você não chega a lugar nenhum, né? Inclusive, a competição mais gostosa do judô, eu fui um cara que competiu muito, né? Competi muitas vezes, eu gostava de competir, eu era um cara que gostava de competir. O mais gostoso do judô era a competição por equipe, né? Que era a única vez que a gente era como se fosse mais coletivo, assim, se um ganhasse, você podia perder, e se você perdesse, você podia ganhar também, porque era por equipe, então eram 5 lutas, né? Então, basicamente é isso, né, que a gente pega, esse espírito de equipe, essa união, né, essa amizade, que a gente tem até hoje aí com todos os colegas que ainda estão por aqui, que a gente se encontra. Inclusive, aqui em Sinop, a gente mora em 3, né, 3 ex-judocas, faixas pretas, que faziam parte da equipe Botucatu, que sou eu, o Mário, né, japonês, o Márcio Isaac, que é o filho do Paulo, que é o filho do Sensei Matheus, e o Paulo Moreira, né, que também é professor. Nós 3 somos professores na universidade aqui de Sinop. Sim. Não, e a amizade é de uma vida, né? A gente sempre tem conversado com o pessoal do futebol, né? Que sempre fala que assim, os melhores amigos que teve foi amizade por uma vida, sempre foi no esporte, no futebol, que a gente acaba levando para a vida, no seu caso aí também para a parte profissional. Mas assim, independente disso, são amigos que você leva para a vida. O esporte nos proporciona isso, né? César, eu só vou fazer uma rápida, que o pessoal vai entrando e tal, e não pegou o comecinho da nossa live aqui. Pessoal, nós vamos efetuar um sorteio, né, ao final da live, em que teremos 2 bandejinhas da Lalane Inox, 2 bandejinhas de nhoque da Lalane Inox, uma sobremesa da Esqui Sorvetes. Estou vendo o Fernando está na live aí, o Fernando é ex-judoca também, né, o Fernando da Esqui lá, ex-judoca. Depois você fala do Fernando aí também, né? Ou não sei se só enganava ou se era judoca, né? E também 50% de desconto no tênis ou chuteira da Adidas, lá na cláusula do Murilo, né? E para isso é só responder aí nos comentários, né? Quem já respondeu já está devidamente anotado. Quem não respondeu ainda e quiser concorrer ao sorteio, é só responder. Em que cidade? O César já falou algumas vezes aí dessa cidade aí. Quem prestou atenção já sabe, né? Em que cidade que o César mora hoje, né? Ele ficou por muito tempo aqui em Botucatu, competiu por Botucatu, e hoje ele está em outra cidade, onde é o professor universitário, né? Como ele citou agora há pouco. Em que cidade que ele está hoje? Então, para concorrer ao sorteio, seriam responder essa pergunta nos comentários. Voltando então, César, aí, assim, o judô começou assim como um esporte, né? É lógico que quando você entra, você tem aquela coisa da competição, mas isso não está enraizado ainda, né? Você entra para fazer o esporte, para ver como é que assim, uma forma e quando moleque a gente acaba fazendo de tudo, né? Vai jogar bola, vai natação, entra num judô ou qualquer outra, um judô, um karatê ou qualquer coisa assim. E aí, quando que daí você estando no judô,
né, começou com essa questão do esporte e partiu para a competição. Quando você viu que realmente dava para competir e que dava para você ter sucesso nisso aí? Cara, essa história é bacana. É a seguinte, só vou falar também, antes de responder, tem o Rato aí, meu amigo, ele falou que o Herman, que é de Santos, que é um judoca de Santos que foi seleção, tudo, mora aqui em Sinop também, e ele era o secretário, ainda o atual secretário de trânsito da cidade, né? E também está aqui, então a gente vai encontrando os amigos em todos os lugares, né? Então o judô é uma família muito grande. Então, Cacau, é assim, ó, logo que eu entrei, né? Logo que eu entrei no judô, a academia lá do Matheus, ela tinha uma tradição que todo final de mês, acho que era a última sexta-feira do mês, chamava competição interna. Era um campeonato interno. O que o Sensei Akira, o Sensei Matheus, para estimular também aqueles que eram competidores, colocavam lá os alunos, por mais ou menos pelo tamanho, pela idade, né? Ia separando de 4 em 4, e aí lutava todos fazia chavinha, um contra o outro, lutava, os campeões disputavam primeiro e o outro terceiro e quarto, né? E era assim, todo o campeonatinho, cada um fazia 3 lutinhas, 2 lutinhas e dependendo da chavinha lá, e ganhava um cartãozinho lá, campeão da competição de março, campeão. E no final do ano, eles iam somando uma pontuação, e no final do ano eles davam um troféu, na hora de mudança de faixa, eles davam um troféu maior para quem tinha se destacado mais, tal. E eu nunca tinha competido, nunca tinha lutado judô. E quando eu cheguei no judô, o Sensei Akira perguntou assim para mim, que mão que você escreve? Eu falei, esquerda. Eu era canhoteiro. Não sou até hoje, né? Mas eu só era canhoteiro para escrever. O resto, tudo. Se eu fosse jogar basquete, eu arremessava com a direita. Se eu fosse chutar bola, eu chutava com a direita. Se eu fosse jogar vôlei, eu cortava com a direita. Jogar betis, eu batia com a direita. Tudo com a direita. Mas só escrever com a esquerda. E como ele perguntou que mão eu escrevia, eu falei esquerda, ele me ensinou a lutar de esquerda. Né? E no judô, quem luta de esquerda parece que tem uma vantagem. No passado, muito mais, porque tinha muito menos canhoto. Então, as pessoas não se acostumavam a lutar com canhoto. E na primeira competiçãozinha que eu fui, mensal, dessas competições, eu era faixa branca ainda, e eu caí no grupinho de um rapazinho, já que ele era do meu tamanho, da minha idade, só que ele já era faixa amarela. E ele era meio bom de judô, todo mundo gostava do jeito dele, ele sempre ganhava e tal. E eu ganhei dele. Eu fui campeão, eu ganhei a primeira, fácil, né? Não lembro de quem, que era um faixa branca igual eu, e depois na final eu peguei o cara faixa amarela e ganhei também. E fui campeão na primeira competiçãozinha. Aí eu falei, acho que eu sirvo, tem um jeito pro troço, né? Leva o jeito pra coisa, E aí, o Sensei Akira, eu acho que ele percebeu também, né? Que eu tinha algum jeito, e o fato de ser canhoto, né? Eu era bem magrinho, bem pequenininho, assim, eu lutava na categoria mais leve que tinha, né? E ele falou assim, pô, Breda, acho que dá pra você, né, ser competidor, e logo ia ter um campeonato regional. Na verdade, o campeonato regional era subdividido em 2 partes. Uma era sub-regional, que pegava a região nossa aqui, de Botucatu, e o pessoal de Prudente fazia o sub-regional deles, que era a região Sorocabana, era muito grande. E depois, só os melhores se juntavam e faziam o campeonato regional, só os 4 primeiros de cada. E eu fui no campeonato sub-regional e fui campeão. E daí no regional eu fiquei em segundo, mas eu perdi para um rapaz que já era faixa verde. Né? E aí eu comecei a me estimular, falei, acho que eu levo jeito para isso, e aí comecei, meu pai também sempre me apoiou muito, né, indo nas competições, meu pai começou a acompanhar, né, aí depois virou da diretoria do judô, então a gente acabou que eu comecei a pegar gosto pela competição, né, e inclusive uma vez teve uma homenagem da academia, da Associação do Judô, da Mata Surizaki, e aí cada um fazia, né, falava do atleta, e falava assim, Bié, o atleta mais concentrado, não sei o que lá. Ricardinho, o atleta mais técnico. Né? Inclusive, desses 2 que eu falei, infelizmente, já faleceram. Né? Aí, Sérgio Piedade, não sei o que lá. Breda, o que mais gosta de competir. Então, quer dizer, minha qualificação era essa. O competidor. Se tivesse campeonato do Interbairros ali no final de semana e me chamasse, eu ia, entendeu? Todo campeonato. Teve um ano que eu cheguei a competir 28 vezes num ano.
Se você pensar que o campeonato é só final de semana, e o ano tem 52 finais de semana, se você tirar janeiro e fevereiro, que não tem, e dezembro também, não, então quase todo sábado e domingo eu estava competindo, né? Então, eu Bastante. gostava mesmo. Isso, então, tá no seu sangue e acabou juntando a fome com a vontade de comer aí, né, César? É, Essa, aí você começou a ganhar destaque, né? E aqui em Botucatu, e principalmente aqui no interior, né? Se dá muito valor para os jogos regionais, né? Talvez tanto os jogos regionais como assim, por ser uma competição que a cidade tem mais vitórias. Então, os jogos regionais se tornam uma referência aqui no esporte, né? Nas cidades do interior, Botucatu bastante isso. E assim, assim, me surpreendeu assim, o número de vezes. Foi campeão 13 vezes dos jogos regionais, é isso? então, essa também é uma coisa muito bacana, né, do judô de Botucatu, né, que Botucatu valoriza muito os jogos regionais, não só Botucatu. As cidades do interior do estado de São Paulo, ela tem muito essa rivalidade esportiva, porque assim, eu acho os jogos regionais uma competição muito bacana porque ela oportuniza todas as cidades de levarem suas equipes, né? Então, isso aí faz com que cada cidade com o seu esporte de destaque consiga, né, seja no futsal, seja no futebol de campo, leve seus atletas e consiga competir entre as cidades e conseguir um título, conseguir um destaque, conseguir revelar. A gente sabe quantos atletas foram revelados aí em Botucatu, tanto no vôlei, futebol, natação, né, de vários esportes, judô também, por quê? Por causa dessa competição de jogos regionais. E para nós do judô, os jogos regionais ele era diferenciado, por quê? Porque no mesmo campeonato, ele agrega o campeonato individual e o campeonato por equipe. E como eu falei para você, o campeonato por equipe é muito gostoso, né? E o campeonato por equipe, no ano, só tem 3 campeonatos, assim, na minha época, que eram os campeonatos fortes. Eram os jogos regionais, os jogos abertos, que era muito difícil, e o Beneméritos, que era um campeonato, tipo no Campeonato Brasileiro por equipe. Então, a gente tinha 3 campeonatos por equipes, e um deles era o que a gente tinha maior chance de ganhar, que era os Jogos Regionais, Regionais. né? Então, além disso, os Jogos Regionais, ele premia o campeão geral. Então, às vezes, você não tem problema você pegar segundo, terceiro, quarto, quinto. O ponto que você soma ali, ele vai no cômputo geral e a sua equipe pode ser campeã por causa do seu quinto lugar, né? O seu time, a sua cidade pode ser campeã por causa... Então, é muito legal os Jogos Regionais, muito. E aí, a gente tinha os Jogos Regionais, o judô quase nunca participava. Eu lembro uma vez, quando foi a primeira vez assim, que o judô começou a participar com chance de ganhar, foi uns jogos lá em Salto. Eu nem lutava ainda. Quer dizer, eu lutava, eu era moleque, eu não era da equipe. E meu pai foi, e eu fui lá junto com ele para assistir, né? E lá a equipe pegou em segundo lugar. Era a equipe, era o Serginho Piedade, o Rogério Pulpo, o Argeu, o Toco, que é o Dr. Milton Abujan, irmão do Omar, que era da medicina, ele era aluno da medicina, lutava por nós. E aí, o judô pegou em segundo. Foi a primeira vez, perdemos para Sorocaba, no cômputo geral, né? E perdemos também na equipe, não sei o quê. E aí, o Matheus começou a ver que a gente, apesar das equipes contratarem atletas, terem atletas grandes, ele viu que a molecada tinha chance. E ele começou a pôr pilha nos atletas para que a gente disputasse os jogos regionais para ganhar. Então, ele colocou que o objetivo nosso era ganhar jogos regionais, porque a gente tinha que ir para os jogos abertos. Naquela época, só o campeão dos jogos regionais ia para os abertos. Né? Então, aí o Serginho começou a se destacar, daí começou aquele espírito de equipe. Então, o que ele começou a fazer? Ele fazia, no final do ano, a gente passava as festas de final de ano e tal, e ele pegava todo mundo, que era da equipe, e nós, os mais novos, para ir dando sucessão, e colocou a gente levava a gente para um rancho que ele tinha lá na represa de Avaré. Aí a gente ficava lá, a gente só não cozinhava, né? Mas a gente arrumava a cozinha, lavava banheiro, arrumava a cama e treinava. Então a gente treinava de manhã, treinava à tarde, 2 vezes por dia. E aí a gente ficava na represa, ficava pulando e tal. E aí, pô, você se queimava inteiro e chegava à tarde ele não dava moleza, tinha que meter o kimonão e treinar.
de manhã cedo correr. E aí treinava, fazia golpe na areia. Então, quem assistiu o Karate Kid lá, aquelas coisas, quando passou o Karate Kid, a gente já tinha feito aquelas coisas lá, treinar na areia, chutar, arrastar toco, essas coisas, tudo. E o Matheus fazia a gente fazer isso, né? Porque ele achava que era bom. E era bom pra caramba mesmo, porque ajudou muito a gente. E aí, ele falou assim, vocês têm que ganhar os jogos regionais. E aí ele falou assim, pô, Sensei, mas os caras contratam a gente grande, a nossa equipe é tudo pequenininho, não sei o que e tal. O maior de todos da nossa equipe era o Bié, né? Depois que veio o Arnaldão, mas quando o Arnaldão veio a gente já tinha ganho algumas vezes. Aí o Matheus colocou na nossa cabeça que a gente ia ganhar os jogos. E aí passou, no segundo ano, foi em Venceslau, que foi a primeira vez que a gente lutou. Que eu lutei, o Paulo lutou, o Robertinho lutou, né? E aí a gente perdeu de novo. Pegamos segundo, perdemos para Sorocaba. No terceiro ano, que daí foi em São Manuel, a primeira vez, né? Que a gente foi para São Manuel nos Jogos Regionais, e aí nós ganhamos, certo? E aí o Matheus falou assim para nós, e tinha gente contratada e tal, e a gente foi crescendo no judô, e o Serginho já estava em nível de disputar campeonato paulista, não sei o que e tudo mais, tanto é que nos Jogos Abertos ele ganhou até do Mário Tsutsui, que foi, era o segundo da seleção brasileira da época, e aí a gente ganhou a primeira vez nesses jogos. E o Matheus falou agora, se vocês conseguirem ganhar, é fácil, o duro é se manter no topo. Então agora o objetivo de vocês é se manterem no topo. E aí a gente foi ganhando, né? A gente sempre manteve a mesma equipe, às vezes chegava um de fora, fazia uma faculdade, como entrou o Sandrão, como entrou o Alemão, que está aí também, professor, que é professor também, o Ambrosinho, já foi professor aqui em Sinop, foi embora, está em Marília agora, como o Marcos Wilco, o Marquinho. Então várias pessoas foram chegando de fora, né? E foram entrando e compondo a nossa equipe. Mas a base sempre foi o Mário, eu, Bié, Ricardinho, Paulo, né? O Mané Português foi um tempo, depois saiu. O Andrezão foi um tempo, depois saiu. Então a gente ia trocando. Rogério Trabalho, né? Então a gente foi manter um núcleo, né? Daí a gente deu muita sorte também. Coincidiu da gente estudar em Botucatu, depois fazer mestrado, fazer doutorado. Então a gente se perpetuou em Botucatu. E hoje ainda, às vezes, o Paulo fala muito isso, mas a gente pensa também um pouco que a gente se mantendo muito tempo na equipe, a gente acabou atrapalhando a geração que veio depois de nós. Que é o Nilson, que está aqui, o Tadashi, o Tadeu, meu irmão. Eles acabaram ficando meio sem lugar na equipe, né? E aí a gente ficou sem sucessão, que hoje também o judô já não tem mais todo aquele sucesso aí na cidade. Espero que formem outra equipe, né? Mas aí a gente se manteve por 13 anos. Só que assim, eu falo, a gente foi 13 anos campeões consecutivos, só que por 3 anos a gente lutou por Bauru, né? Mas era a mesma equipe. Aí tinha o Mário Sabino e mais um outro lá de Bauru que lutou com a gente, mas daí nessa época a gente pegava também medalha nos Jogos Abertos, porque daí a equipe ficou muito forte, né? Sim. Porque o Bauru era um dos nossos maiores adversários, depois que mudou a região, saiu Sorocaba, entrou Bauru, depois ficou Sorocaba e Bauru, e a gente continuou ganhando. E a gente se uniu com o Bauru em função de um problema político que teve, né? A gente teve uma vez o Bié, saudoso Bié, meu grande amigo, ele teve um congresso, e ele fazia doutorado, ele teve um congresso na Bahia. E aí, quando ele tinha que voltar da Bahia para disputar os jogos. E aí, a prefeitura não quis pagar para ele a passagem de volta de avião. Ele falou assim, vocês ganham sem o Bié mesmo, né? Aí a gente até ganharia sem o Bié, mas o Matheus falou que ele não aceitou isso. Por quê? Porque era nosso time, equipe, né? Pô. Então, e era assim, era mixaria, uma passagem de avião, né? Da Bahia até São Paulo, porque ainda o Matheus ia buscá-lo. Então, por causa disso, né? Daí deu uma desavença lá, daí o Matheus pediu para sair da comando da equipe de Botucatu. E aí a gente também falou, se o Matheus vai sair, a gente vai sair também. E aí o Bauru veio e levou a gente. Daí nós lutamos lá pro Bauru por 3 anos. E depois, aí lutamos por Botucatu mais alguns anos. E aí depois eu fui para Santa Catarina. Mas aí foi 13 anos. Foram 13 anos né? Campeões geral. Sim, né? Sim. Agora medalha de ouro, e às vezes tinha jogos que a gente ia embora com 3 medalhas de ouro. Uma no peso, uma no absoluto e uma na equipe, né? Você não tem ideia de quantas medalhas você tem de jogos? De jogos? Jogos não tem, mas eu devo ter mais de 50, Cacau. Mas eu não tenho, né? Sim.
Você citou aí o Mário Sabino, também falecido, né? Mas ele era, na verdade, era da sua categoria? Você lutava, era da mesma categoria ou lutava com o Bier normalmente? Então, na verdade, a nossa equipe Botucatu, eu e o Bier, éramos da mesma categoria. Nós dois éramos da mesma categoria. Inclusive, várias vezes, em Campeonato Paulista, a gente tem pódio, né? O Bier em primeiro, eu em terceiro, o Bier em segundo, eu em terceiro, né? Eu em campeonato universitário, eu ganhei a única vez que eu ganhei do Bier foi na final do Campeonato Paulista Universitário, eu fiquei campeão, ele ficou vice, né? Então a gente tem muitos pódios, eu e o Bier no mesmo pódio. Campeonato regional, não jogos, mas campeonato regional da federação, várias vezes eu e ele no mesmo pódio, porque a gente era da mesma categoria. E nos jogos regionais, só pode um por categoria, né? Cada cidade pode pôr uma equipe e um por peso. Então, o que a gente fazia? Tinha vezes que a gente fazia um remanejamento. Às vezes o Bier ia na categoria do Marão, eu ficava na nossa. Às vezes ele ficava na nossa, eu ia na do Marão. E às vezes a gente subia até para meio pesado também. Então a gente lutava no meio pesado, o Bier lutava no médio, o alemão, que está aí, lutava no meio médio. Então a gente fazia lá um bem bolado para a gente ocupar as 3 categorias com chance de ganhar, entendeu? Só para entender, mas você precisava aumentar o seu peso, ou você mesmo sendo de uma categoria com peso inferior, você poderia lutar numa de peso superior? É assim que funciona? Não, na verdade, assim, a gente quando luta na categoria, por exemplo, vamos dizer na época lá, eu lutava até 78 quilos, né? Eu e o Bier, 78 depois que virou 81. Nós dois lutávamos nessa categoria, que era a categoria que a gente mais tempo lutou. Mas para a gente lutar nessa categoria, a gente sempre vivia com 84 quilos, né? Convivia com isso. Chegava perto da competição, a gente tirava o peso. Tá certo? Então a gente já estava na categoria de cima normalmente, não precisava sofrer para tirar peso. Quem fosse lutar na de baixo, sim. E aí, para lutar na de cima, a gente tinha que engordar, tomar água, às vezes precisava de kimono, né? Às vezes também a gente já fazia uma sacanagem na balança, a gente já fez também. Uma vez o Bier, coitado, Biazão ingênuo, né? E ele precisava subir de peso. O que a gente fez? A gente pegou todas as medalhas e colocou dentro da cueca dele. Para ele pesar. Porque às vezes não podia pesar com a parte de cima. Ou seja, já vi dólar na cueca, agora medalha na cueca, medalha. Primeira vez. E aí o Biazão acabou a luta, lutou a equipe. E apesar já era depois da equipe. Então o Bier lutava muito, suava, né? Lutava todas as lutas da equipe, suava, perdia peso. Ele estava até no limite, um pouquinho de água que ele tomasse dava. Mas aí ele perdeu muito peso na luta, aí ele tomou água, acho que uns 2 litros d'água, mas aí não dava mais, ele não aguentava mais beber água. Aí nós falamos, Biazão, não tem jeito, pega lá a cueca, veste lá, nós vamos pôr as medalhas, você veste a calça. Cara, só que a hora que ele tirou a calça pra pôr a medalha, a cuecona era aquelas cuecas velhas, os elásticos estão tudo desbeiçados, cara. Aí, Biazão, e agora? Não, nós vamos amarrar. Nós demos uns nó na medalha lá, mais ou menos, e ele subiu, né, cara? A hora que ele subiu na balança, aí deu o peso em cima. Ele saiu comemorando só a medalha que caía por baixo da calça, né, cara? Play. Daí os caras, vai, nem vamos falar nada, mas era uma... Mas assim, a gente tinha que fazer às vezes, né, cara? Mas não era por maldade, é pra gente se encaixar lá e pra conseguir as malandragens do judô, né? Que acontece, tem que fazer, né? Cada esporte tem as suas mandingas. Tem a sua, não, já ouvi falar que aí ficava correndo em volta quando era para perder o peso, ficava correndo em volta do ginásio com plástico para suar, com plástico, blusa, né? mastigando chiclete para cuspir, não era fácil, não, é difícil. A perda de peso é muito pior do que ganhar, né? Ah, sim, para ganhar é mais fácil. Né? Eu lembro uma vez no Campeonato Brasileiro, em São José, Santo André, foi lá no ginásio da Pirelli. Eu precisava perder, acho que meio quilo. Apesar de era 6 horas da manhã, eu precisava perder meio quilo e eu não aguentava mais perder peso, né? Eu lembro que eu passei a noite inteira, apesar de era de manhã, a luta só depois do almoço. Eu passei a noite inteira, eu e o Rogério Sampaio, conversando num banco lá do ginásio, ali do lado de fora do ginásio ali, aquele Pedro Del Antônio lá da Pirelli, né? Sim. Mastigando chiclete e cuspindo no copinho, cara, para tentar perder o meio quilo, né? E aí ainda de manhã teve que dar uma corridinha antes da pesagem, né? Então é sofrido. E assim, hoje em dia eu vejo que é tudo errado, porque eu lembro, né? Só que assim, aquela história, você tem a sua categoria, você sabe que na de cima tem os caras, na outra de cima também tem os caras, então
os caras estão acostumados a lutar, são mais fortes. Então você quer manter sempre lutando naquela. Aí tá o Rato aí. O Rato perdia muito mais quilo que eu para lutar, né? É, eu, a gente sofria muito, cara. E hoje a gente vê que quando a gente lutava no peso de cima, que a gente não precisava perder peso, a gente lutava muito melhor. Por quê? Tava descansado, tava mais forte, né? Não tinha aquele sofrimento, né, da Na perda de cabeça peso. também, né, César? Cabeça já mais tranquilão. Despreocupado. É. Então, hoje eu vejo, né? Mas isso aí é só a idade que vai mostrando pra gente. Inclusive essa questão aí do mascate, no filme do Éder Joffre, né, que era boxe, né, não era judô, mas também tem essa questão, Aham. passou muito isso, do Éder Joffre lá É. sofrendo, né, para isso, então é uma coisa, uma Pular curiosidade corda. do esporte, né, que às vezes as pessoas não conhecem. Aí o Não. Sandro Brancalão tá falando que ele foi mesário nessa competição em 91, foi lá da Pirelli, lá em Santo André, é isso, então? Então, foi a primeira vez que eu fui campeão brasileiro, né? Foi, apesar do sofrimento, ainda eu fui campeão brasileiro, porque eu lutei, o primeiro dia das eliminatórias, né? Daí eu cheguei na semifinal, acho que eu fiz 4 lutas para chegar na semifinal. Aí deu para descansar bem no outro dia, daí não tem pesagem mais, né? Aí você pesou uma vez, aí descansa, aí no outro dia de manhã foi a semifinal e a final, né? E aí aí eu ganhei na final, ganhei do Renato Dagnino, que tinha acabado de voltar dos Jogos Pan-Americanos lá de Havana, né? Tinha sido medalha de bronze e era um dos grandes rivais meus aí, que foi durante vários anos, né? Tivemos várias lutas, várias. Também poucas vezes ganhei dele, perdi mais do que ganhei, mas essa aí que era uma luta Essa muito é importante, importante, né? ganhei. Certo. O César, só mais um, aproveitando a audiência rotativa aí, pessoal, para concorrer ao sorteio, quem ainda não respondeu e gostaria de concorrer aos prêmios, né, que são 2 bandejinhas de nhoque da Lalane Nhoques, sobremesa da Ski Sorvetes, e também 50% de desconto no tênis de futsal ou society, ou chuteira da Adidas na Klaus Sports, só responder a seguinte pergunta aí nos comentários. Em que cidade hoje o Brenda está morando? Né, ele foi várias vezes campeão aqui no judô em Botucatu, morou por muito tempo aqui, hoje ele não está mais em Botucatu, está numa outra cidade. É só colocar no comentário aí qual cidade que o Breda se encontra hoje, tá? Viu, você contou aí essa história do Bié bastante interessante, né? Da medalha na cueca. E tem mais alguma história aí que você lembra, que foi uma história engraçada ou pitoresca dessa época aí? Você lembra disso? Cara, tem várias histórias engraçadas, mas assim, uma das histórias mais engraçadas que a gente que teve no judô de Botucatu, uma das passagens mais engraçadas eu não estava presente, que foi para a viagem para Campo Grande, né? Foi a viagem para Campo Grande, foi um campeonato universitário lá de Campo Grande, que eles convidaram a equipe de Botucatu para fazer parte do campeonato. E aí eu estava na equipe, né? Só que na véspera do embarque eu estava jogando vôlei na educação física lá no IECA e eu fui dar uma manchete na bola e um outro colega do meu time pulou na bola e deu com a cabeça aqui no meu dente e o meu dente ficou pendurado aqui. Nossa. E eu fui correndo pro dentista, ainda ele conseguiu recuperar o dente, né? E só que eu fiquei com uma cirurgia, então eu não pude ir para a viagem. E aí o Paulo, que foi no meu lugar, no peso que eu ia lutar, o Paulo ele era um pouco mais leve já na época, aí ele acabou indo no meu peso, né? E só que esse campeonato foi em Campo Grande, só que a galera foi de trem, né? Então você imagina, 8 moleques num trem, todos perdendo peso, tá certo? Todos perdendo peso. E aí a Votina, que era a mãe do Matheus, né? Ela fazia um pãozinho. Cara, você não tem ideia que pão gostoso que ela fazia. E ela na hora do embarque, a turma lá na estação ferroviária, ela chegou com uma caixa desse tamanho, cheia de pãozinho, do lanchinho. Ela fazia o pãozinho e ela fazia uma carne, um pernil de porco com cebola e temperadinho e punha no meio. E levou um por um, tudo embrulhadinho em papel alumínio. E falou assim, ó, pra vocês comer durante a viagem, né? E os caras tudo perdendo peso, pô, né? E aí, bom, já começou assim, né? Aí chegou lá, os caras
foram lá pro tal do campeonato. E chegou na hora do campeonato, da luta, chegaram lá, ó, vocês são... Fala os seus nomes de guerra, né? Pô, nome de guerra. Ninguém tem nome de guerra, não? Que nome que é pra te chamar aí na luta, né? Aí o Roberto Sartori, meu Robertinho, o Paulo, meu é Paulo, o Serginho, eu sou o Sérgio, o Argeu, eu sou o Maurício. Vai querer chamar Argeu Maurício. Argeu né? Maurício, sim. Qual é o seu nome? Maurício. Tá bom. Aí, cara, daqui a pouco o cara no microfone. Atenção, senhor Maurício. Faixa vermelha, área 1. E nada. Maurício, área vermelha, faixa vermelha, área 1. E nada. Aí, pô, pode dar vitória pro cara sozinho, né? WO, aí, né? cara, a hora que tava dando a vitória, falou, o Serginho, acho que o Argeu, é você, pô. Você que é o Maurício. Pô, sou eu mesmo. Aí ele foi, já desesperado. Aí entrou, né, pô, ele tinha dado nome, não sabia que era ele. Deu nome e não sabia. Aí entrou. Aí, tá, beleza. Aí que começou a luta, o cara deu um golpe nele, meio enrosco nele lá, ele caiu e levou uma pontuação baixa. E o Argeu, velho, pensa no nego forte, cara. Esse nego era forte. Não sei hoje, né, se ele é forte. Mas ele era forte, cara. Forte. E aí ele pegava esse cara e jogava o cara assim, ó. E o cara ia em cima das cadeiras, quase derrubava as cadeiras e voltava. E daqui a pouco ele e jogava e voltava. Só que não dava ponto, porque era jogar para fora da área. Não dava ponto. E ele jogava. E o cara derrubava a cadeira e tal, levantava. E ele, pô, a hora que acabou a luta, ele comemorando. E quem ganhou foi outro cara, com aquele enrosco que deu nele, cara. Né? Então, aí tudo bem. Aí continua o campeonato, né? Aí vai o Robertinho. Aí vai o Robertinho lutar, o cara vai lá, dá um estrangulamento nele, ele desmaia, mija na calça. Né? Porque quando você desmaia, você relaxa, né? Acho que ele relaxa. Fala, tá? Aí já ganhou o apelido, Mijamoto, né? Porque mija morto, né? Aí já ganhou o apelido. Bom, aí, beleza. Aí, todo mundo tinha o dinheiro para voltar, né, cara? Tinha o dinheiro para comprar a passagem da volta, tava dado. Dinheiro contadinho, né? Contadinho. Daí tinha um cara lá que ficou responsável por levar eles de perua de um lugar para o outro. Aí o cara chamava Pim. E o tal do Pim falou assim, ó, Pim. O Pim, ele falou, Pim, nós vamos estar no campeonato, você vai lá com esse dinheiro aqui, compra passagem para nós, né? Até Presidente Prudente e depois Presidente Prudente para Bauru, né? Caramba, beleza. O cara foi lá e falou assim, pô, cara, a passagem, vocês deram o dinheiro para eu comprar a passagem, ficou mais barato, sobrou aí, sei lá, R$100, não sei o dinheiro da época, né? Sobrou 100 de troco aqui. Ô, louco, sobrou 100, então fica para você, cara. Aí começaram. O Pim é o cara batuta, o Pim é o cara batuta. Beleza, e o Pim adorava, ele levava eles no bar e tal, beleza, né? Aí no dia que eles pegaram o trem para ir embora, chegou em Campo Grande e mandaram eles descer. O cara tinha comprado a passagem só até Campo Grande, né? Aí eles começaram, o Pim é o filho da... Cara, então assim, essa história foi hilária. Tem um monte, eu tô esquecendo, já esqueci, porque faz muito tempo, eu tava no segundo colegial, né? Agora eu já tô nos 51 anos. Mas assim, cara, então tem história, né? Tem história de campeonato, tem muita coisa, né, cara? Tem história do Projeto Futuro. Se eu contar as histórias do Projeto Futuro aqui, 3 dias contando. Né? Mas conta e assim, aproveitando então o gancho, conta o que é o Projeto Futuro, né? Que hoje não... Hoje acho que não existe mais, ou se tenha com outro nome, né? Que você participou e aproveita e conta uma história boa aí o Projeto Futuro, então. Né, o Projeto Futuro surgiu mais ou menos lá na década de 80, lá pelos anos, acho que 84, com atletismo. Né? Então a ideia do Projeto Futuro era bem bacana, eles pegavam atletas ou promessas assim do interior do estado de São Paulo, faziam uma seleção e levavam esses caras para treinar em São Paulo, lá no Ibirapuera. Então os atletas moravam no Ibirapuera e treinavam lá, né, com os melhores da época. Né? Então, eu tive a oportunidade de fazer parte, em 1986, da primeira turma do Projeto Futuro do Judô. Né? Junto com o Rato, que estava aí, o Sandrão foi do projeto também, o Alemão foi, um monte de gente que está aí foi do projeto. E eu estava em 86, em 85 eu tinha ganho o vice-campeonato aqui, naquele campeonato de Botucatu do Indinha, aquele campeonato brasileiro juvenil, né?
E fui convocado para fazer a seleção e fiquei entre os 4 da minha categoria, tá certo? Tá, E aí... só interromper só um segundo. O professor Alexandre, né? Alexandre Ambrosinho está falando, colocando bem pertinente aí, estão querendo demolir o ginásio do Ibirapuera, onde era o Projeto Futuro, né, em São Paulo. Isso, eu até ia chegar nisso. E a gente morava lá, né? Eu vou chegar lá. E a gente morava lá, né? E a gente, então, no judô foram 30 judocas. 4 de cada categoria. Eram 7 categorias, 28 e mais 2 que eles pegaram por um bom desempenho, tinha 30 vagas, né? Aí foram 30 judocas. E os nossos professores eram o Carmona, Floriano, Jun Shinohara, né? Os caras que hoje são ainda os técnicos da seleção brasileira. E a gente treinava com o Aurélio, o Rogério Sampaio, o Ricardo Sampaio, depois o Honorato foi treinar lá, o Thiago Camilo, o Branco. Então a gente treinava com pessoas de alto nível. Então os treinos eram... E assim, é um aprendizado fantástico, né, para a vida. E a gente ia sozinho, né, pra você ter ideia. A primeira turma de Botucatu que foi para esse projeto foi eu, Ricardinho e o Mané português lá da Eliar, né? Da Alta Elétrica. Então, nós 3, né? E você imagina, com 16 anos, nossos pais colocaram a gente dentro do ônibus aí, na Casquel, ali, que ficava embaixo ali do bar do Floriano, ali, onde foi a academia de judô por muito tempo. A gente entrou no ônibus, desceu lá na rodoviária Tietê, pegou o metrôzão, um ônibus e chegou no Ibirapuera sozinho, cada um com a sua malinha, e para morar lá, entendeu? Hoje, você vê a molecada hoje em dia de 16 anos, meu filho tem 12 anos, não vai na escola a pé, né? Então, a gente chegou lá com 16 anos, velho. Descia e andando à noite em São Paulo, metrô, ônibus, né? E, assim, o aprendizado fantástico. A gente tinha lá alojamento, comida, médico, nutricionista, fisioterapeuta, tinha tudo. Era um centro de treinamento mesmo, bem bacana, né? E treinava bastante. Só que é o seguinte, cara, 30 moleque do judô, mas não sei quantos do atletismo, tudo aí de 16 a 18 anos, no mesmo lugar. Então você imagina, né, assim, todo mundo naquela fase, a gente tinha os horários da refeição, tinha os horários certos de refeição, né? E aí, assim, tinha um velho lá que cuidava, ele chamava Seu Otto, né? O Seu Otto, ele era o cara que fazia as compras das comidas lá, né? E todo mundo sabia que ele comprava filé mignon na nota, mas ele levava para nós comer lagarto, e esse filé mignon levava para casa dele. Então a gente ficava puto da vida. E tinha muito fígado, né, cara? Era foda, assim, tinha uma vez que a comida era foda. Mas assim, aprendizado 100%. Aprendizado. E aí a gente roubava, cara. A gente tinha que assaltar a despensa, né, bicho? Então a gente fazia aqueles... Tinha uma marquise lá no projeto, né? Daí a gente fazia aqueles negócios igual o presidiário com lençol, né? Como chama? Eles chamam lá, esqueci o nome. Tereza, né? Tereza. Sei lá, descia lá com o lençol, aí os magrinhos pulavam pra dentro, né? Aí o nego caiu lá de cima uma vez, cara. Aí não sabe, não morreu, não sei como, né, bicho? Mas era 3 andares, o cara caiu, estourou lá embaixo, não sei, não morreu, não aconteceu nada, um japonês. Tem 7 vidas, acho, desgraçado. Mas assim, cara, o nosso alvo lá era a melancia, né? Roubar a melancia, olha a ideia. Por isso que ia aqui com a Terezona lá, para puxar as melancias para cima. E leite condensado, cara. Né? O nosso negócio é quando tinha leite condensado, era uma o festa. cara. Então, assim, tem mais treino, cara, trote, né? Eu uma vez eu tava. Cara, tava com o saco cheio. Foi o ano que eu estudei para entrar no vestibular, né? Eu tava cansado, cara, e quis dar uma miguelada no treino, né? E aí mas os outros 2 não sei por quê, mas eu fiquei dormindo. Falei, cara, não vou treinar, não. Daí os caras, não, por quê? Não vou. Aí o Carmona foi lá no meu quarto, cara, o sensei. Foi lá no quarto, quem tava dormindo, abriu a porta, tá dormindo por quê? Falei, tô cansado. Tá cansado? Então vamos lá. Né? Aí pegou os outros 2 também, vamos lá, veste o kimono aí, vamos lá, tá cansado, não tem problema não. Aí, pô, sensei, o que foi? Não, vamos lá. Aí levou nós, pôs nós no meio do tatame, os caras treinando, ele pôs nós assim um no meio, um em cada canto, e ficava fazendo, tinha que ser igual o João Bobo, assim, ó. Um empurra, o outro vai, o outro volta, o outro vai. Não, sensei, que é isso? Não, vocês não estão cansados? Então vocês ficam fazendo João Bobo aí no meio, né, cara?
E ficamos o treino inteiro de João Bobo, cara. E os negros tirando uma da nossa cara. Aí falava, puta, cara, aí é só pagando mico, né? Mas tem muita história, né? Muita coisa boa. O César, e o título principal seu foi o Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi esse? Teve um universitário e o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Conta um pouquinho desses títulos mais importantes aí. Na nossa época lá, o campeonato mais difícil de ganhar era o Campeonato Paulista, de todos. O mais difícil era o Paulista, naquela época. Hoje eu não sei como que é, mas naquela época, se você ganhasse o Campeonato Paulista, provavelmente você era também o campeão brasileiro, né? E, para você ter ideia, naquele ano que eu fui campeão brasileiro, em 1991, né, eu fui vice-campeão paulista. E eu só fui pro brasileiro porque naquele ano teve o ranking paulista, e como eu competia muito, né, e eu fui vice-campeão paulista, fui campeão regional, lutava na equipe, nosso Beneméritos, nós ficamos em terceiro, acho, campeão dos jogos regionais, então eu fiquei como primeiro do ranking. E aí eu fui pro brasileiro. Mas eu fui vice-campeão paulista, mas fui campeão brasileiro, né? E a final do brasileiro eu fiz com outro cara paulista. Porque, como o campeonato brasileiro era em São Paulo, ia 2 paulistas ainda por cima, né? E o outro que foi era o que estava na seleção. Então, sempre assim, quando você vai, o campeonato paulista, o campeonato brasileiro é no estado, o estado tem direito a colocar 2 atletas, os demais só um, entendeu? Certo. Então, mas que nem você ia no Campeonato Brasileiro, ia de Botucatu, por exemplo, ia só você? Nesse daí especialmente fui eu e o Bié, né? O Bié você também foi. Só que o Bié foi na categoria de cima e ficou terceiro dessa vez. E daí o Matheus, o Matheus não ia, o técnico não ia. Não, como foi, aquela vez como deu tudo certo foi em São Paulo, né, o Matheus foi também, assim, foi, inclusive, né, ele me deu umas dicas muito boas lá na hora da luta, né, e ele foi sim, mas, por exemplo, se fosse num lugar muito longe, eu não iria, porque daí o que acontece? Quando forma a seleção do estado, todo mundo vamos dizer que o campeonato fosse em Manaus, aí eles marcam a data de saída e cada um vai da sua cidade para o aeroporto, né, aí se encontra a seleção inteira no aeroporto, sobe no avião, aí lá na seleção lá do estado tem um técnico, tem o técnico da seleção. Dirigente, da seleção paulista, tem o dirigente, meu pai, quando eu participava bastante, ele ia muito de dirigente, porque o dirigente é que faz lá a reserva do hotel, a reserva da passagem, paga as refeições e tal, né? Que mais fica controlando todas aluga o ônibus para levar de um lugar para o outro se o campeonato não dá, né? Então, faz essa parte de cartolagem, né? Então, certo. Vai o técnico, vai o médico, vai o dirigente e aí vai a equipe, certo? E muitas vezes, né, que nem depois eu comecei a lutar por Santa Catarina, né? Então, eu fui em alguns campeonatos brasileiros por Santa Catarina. E, inclusive, o último campeonato, quem falou que eu fui campeão brasileiro com 35, não foi assim. Eu fui vice-campeão com 33 anos, em 2002, né? Eu fui vice-campeão brasileiro e eu lutava por Santa Catarina. E muitas vezes eu viajava para o brasileiro, eu viajava com a seleção paulista, porque eu morava em Botucatu, eu só competia por Santa Catarina, né? E depois de velho que eu comecei a ganhar uns troquinhos com o judô, que foi quando eu lutava por Botucatu, aí a gente não ganhava nada, só por amor à camisa mesmo. Daí chegou na final da carreira, aí foi contratado lá por Santa Catarina, lutei por várias cidades lá, Joinville, Blumenau, Joaçaba, Ibicaré, Concórdia, né? Eu tenho por várias cidades lá de Santa Catarina e aí sempre ganhava um troquinho. Na verdade, a contratação deles lá não era nem para o Campeonato Brasileiro. O negócio deles lá eram os Jogos Abertos de Santa Catarina, que apesar de serem jogos que abrangem o estado inteiro, tanta rivalidade quanto os nossos jogos regionais aí também. É bem bacana. Sim. E aí eu encontrava muito os caras da seleção, viajava muito com a seleção paulista, né? Porque eu era de São Paulo e eu viajava sempre com os caras da seleção paulista. Certo. O César, o tempo passa super rápido, voa, né? Voa, né? Voa o negócio, né? A gente tá conversando aí quase 1 hora aí. Vamos fazer
Vamos fazer o sorteio, depois eu queria saber um pouquinho sobre seus ídolos no esporte, né? Depois a gente falar sobre seus ídolos no judô, né? O pessoal que você lutou, o Sim. pessoal que você gostava de ver, e também como que tá hoje isso aí para você, tá? Mas antes vamos fazer o sorteio. Beleza. Então a resposta seria Sinop, né? Como o César colocou aí, né? O Breda colocou aí que é Sinop, hoje é a cidade onde ele está, né? Professor universitário aí lá em Sinop, né? E hoje ele está lá. Essa era a resposta da nossa pergunta. O César, então, ó, vamos sortear primeiro aqui uma bandejinha de nhoque da Lalane Nhoques. Se você puder falar para mim um número de 1 a 36. 1 a 36? Vou falar o Isso. número 7. Meu número preferido. 7. Tá. Primeira bandejinha de nhoque vai para Jerônimo Botucatu, Jerônimo BTU. Aí, o Jerônimo Nhoque. já levou. Jerônimo levou um nhoque aí, tá? Vamos lá. A segunda, de 1 a 36 menos o 7. De 1 a 36 menos o 7. Putz. 18. 18. Giovana Interdonato. Giovana leva, inclusive ela falou no começo aí que queria o nhoque para, acho que Para dar pro Nilson, né? Pro Nilson, isso Não, mesmo. o Nilson. A Giovana é nossa amiga aí, nossa judoca também, faixa preta. Hoje ela é professora lá em Londrina. Nossa, Fisioterapeuta, se eu não me engano. Grande amiga certo. nossa aí. Não, beleza. Vamos lá. Agora. O Jerônimo já está comemorando aí, já está cornetando aí. Já está. Então, menos o. Agora de 1 a 36, de novo. De 1 a 37, né? Teve um de última hora aí. De 1 a 37 menos o 8, e o 18 e o 7, né? E o 18 e o 7, exatamente. Vou lá para cima agora. 28. Esse é a sobremesa, tá? Tá, da esqui. Da esqui sorvetes. A sobremesa vai pro... Fernandão. Isso, do Fernandão. O Cadinho Gomes. É o Ricardo lá do... Ricardo Gomes lá do Rebola. Ricardo Gomes leva da esqui. E agora a última, né? A última seria pro 50% de desconto na chuteira ou tênis de Futsal Society lá da Klaus Sports do Murilo. Rapaz, vamos lá. 30. Adri Barduco. Adriana, esposa do Barduco. Barduco corneteiro não tá aí hoje? Tava aí, não sei se tá ainda, mas hoje ele tava quietinho. Tá quieto? Tá quieto. E a Adriana ganha. O cabeça queria os 50%? Não, cabeça não respondeu. Só ficou cornetando aí. Ele não sabe onde eu moro. Ele não sabe onde você mora, né? Adriano, então, levou os 50%, provavelmente vai repassar pro William Corneteiro, né? Então, aí tá aí o nosso... É que ele apanhava muito de mim quando ele era criança ali no bairro. Não, isso aí. César, então, continuando aí, que eu gostaria de saber, assim, você lutou com grandes judocas, né, do cenário do cenário nacional, né, internacional. Você citou aí dois que a gente lembra mais por causa das medalhas olímpicas, né, o Rogério Sampaio e o Aurélio Miguel, né? Aí com todo mundo que você lutou, fala pra gente, qual foi o cara, vamos falar assim, o cara mais difícil que você enfrentou, o cara mais, entre aspas, famoso aí que você enfrentou, o cara mais difícil, um cara que disputou a Olimpíada, você teve essas lutas com o cara assim, e quem que é o seu ídolo no esporte? Cara, uma luta assim difícil que me marcou, mas eu ainda consegui ganhar, eu lutei com o Norato, né, que foi vice-campeão olímpico, um pouco antes dele ir para Olimpíadas. Eu lutei com ele num campeonato por equipes e ele deu uma bobeada lá e eu segurei ele no Sai Comigo e ganhei dele, né?
E o Honorato é meu amigão hoje, ele até veio, já veio aqui em Sorriso, dar uns treinos aqui, eu já fui lá conversar com ele e tudo, bem bacana. Mas ele ficou sem... Ah, minha cunhada Luciana aí, ó, manda um beijo pra Luciano, ela. Luciano. Aí ele ficou sem conversar e olhar na minha cara até o dia que ele me pegou no Campeonato Paulista e ganhou de mim. Daí ele voltou ao normal, mas ele ficou bravo, né? Mas assim, eu lutei com grandes, com o Mário Sabino, né? Acho que o atleta, o cara famoso que as lutas foram mais difíceis e que eu nunca ganhei foi o Mário Sabino, né? Eu sabendo. É muito difícil, né, de ganhar em campeonato, né? Agora treinar, eu treinei com Treinar vários. sempre. Aí eu treinei com nego top aí, nego fera. Agora, E, e, é. Vai lá, meu vai lá. ídolo no judô eu tenho vários, né? Assim, mas se a gente pensar em termos de Brasil, eu ficaria com o Aurélio Miguel, claro que além de ser meu amigo, é um cara que me inspirou muito, treinamos muito junto, me ensinou muito, né? E o Walter Carmona, né, que foi meu professor lá no Projeto Futuro também, me bateu muito, né? E a gente também tem uma amizade até hoje. Agora, se a gente trouxer para Botucatu, aí com certeza o Sérgio Piedade, né, que foi e o Biex foram dois companheiraços meus de treino, o Ricardinho Pulpo, né, que também tinha uma técnica refinadíssima, top, né? E os meus dois professores, né? Sem dúvida, o Sensei Matheus e o Sensei Akira, que foram o alicerce e os responsáveis por tudo o que aconteceu, né? Então, sem eles, nada teria acontecido. Ah, com certeza. Não, e aí o Sandro fez uma pergunta, né? Qual que era o seu golpe preferido? Tem algum golpe preferido que você gostava? Eu gostava muito de dar Osotogari e Koutigari, né? O Sandro fala que o meu Koutigari é o melhor que ele já viu, né? Ele gosta. É que ele caía bastante nos treinos, ele bobeava, ele escorregava no Koutigari, né? Mas os meus dois golpes preferidos eram o Osotogari e o Koutigari, né? Mas aí eu dava também o Timata, Haregoshi, e gostava muito de lutar no chão também, né? Nem o azar. Certo. César, para encerrar, eu gostaria de saber hoje, você pratica algum esporte, continua lutando, assim, para movimentação ou para algum campeonato? Não sei se existe no veterano, no judô, categoria sênior, veterano, alguma coisa aí. Você continua no esporte? Hoje no esporte, o que você tá fazendo? Ou tá paradão? O judô ele tem categoria veterano, sim, inclusive é muito forte, viu, Cacau? Eu tive, eu falo assim que eu fui um cara que lutou em todas as categorias, desde o mais leve, que é o ligeiro, até o peso pesado. Eu acho que eu não conheço nenhum judoca que disputou campeonatos de alto nível em todas as categorias. Isso. Inclusive Desde citaram isso, eu não me lembro quem foi, citou isso aí na Eu live. lutei todas, desde do ligeiro, quando eu comecei a lutar jogos regionais, que eu pesava 60 quilos, lutei no ligeiro, até o peso pesado, que foi minha última competição. A única competição que eu lutei no peso pesado foi minha última competição, foi o Campeonato Mundial de Veteranos. Eu lutei e disputei medalha de bronze com o russo, só que ele mais parecia um urso, né? E aí eu não consegui ganhar, porque peso pesado é acima de 100, Peso na pesado, época e aí pode é ter acima de 100. Pode ter 160, que no caso 150, 170. ele tinha uns 160 quilos e eu tinha 105, acho, na época. Eu não quis fazer regime para voltar no 99 e fui com ele, fui indo, né? E aí eu peguei esse russo aí, mas assim, cara, eu tentava parar, ele me movimentava, me arrastava, assim, o bicho era muito grande, né? E, então eu falava que ele parecia um urso. E foi meu último campeonato, então tem campeonato de veteranos. Só que assim, aqui no Mato Grosso, é muito fora de mão, assim, para competir, né? O estado é muito grande, as cidades são muito longe. E eu, quando cheguei aqui, eu morava em Santa Catarina, eu vim para Sinop, e eu cheguei aqui e até comecei a dar uns treininhos, depois parei com tudo, né? E aí eu cheguei até 140 quilos, né? E aí foi quando eu fiz a redução, a cirurgia bariátrica, né, em 2013, e depois de lá eu comecei a praticar corrida. Então hoje eu corro, já corri 4 São Silvestres, né? Corro todo dia aí, 3 vezes por semana, dou uma corridinha, corro 8, 9, 10, 7, 6 quilômetros. E também, até um tempo atrás, eu tava pedalando bastante aqui em Sinop. Comprei uma bikezinha mais ou menos e pedala aí 80, 70 quilômetros de vez em quando. Mas aí agora parei, tô meio paradão na bike, porque meus companheiros que iam comigo, minha esposa também, a Flávia, que ia comigo,
deu uma... Tá todo mundo enrolando e eu falei, então também sozinho eu não vou não. Porque é longe, aí se quebra essas coisas, ficar sozinho é ruim. Então eu dei uma parada na pedalada, mas eu pratico, tô correndo. Né? Meu companheiro de corrida de manhã, o japonês, o Mário Sugizaki, que agora é vereador aqui em Sinop, foi eleito. É vereador, vereador. Foi eleito vereador? Opa! Foi, vereador. Boa notícia, Sinop, boa notícia. Faz trabalho bastante bacana aqui de voluntariado aí na cidade, tem bastante projetos, né? E aí ele agora virou vereador, então a gente tá correndo de manhã e 3 vezes por semana aí, mas não tô parado não. Tô com 92 aí, tá bom. 92. O Cabeça tá perguntando aí, lembra quando você voltava correndo da faculdade? Lembro, Cabeça então, quando eu voltava correndo, eu treinava muito, né, Cacau? Se você gosta de história engraçada, essa é boa. Vamos lá. O Cabeça tem um papel muito importante, né? Apesar de ele ser xarope pra caramba, mas ele foi muito importante na minha vida esportiva e universitária, né? O Cabeça, eu não tinha carro para ir na faculdade e como eu treinava muito, porque eu tinha meu objetivo, primeiro era ir para Olimpíadas, né? Eu não acabei não falando isso, mas esse era meu objetivo, né? Meu sonho. Sim. E cheguei a disputar 2 seletivas para Olimpíadas, cheguei perto, mas não fui. E então eu treinava de manhã, depois ia para a faculdade de manhã e à tarde e à noite treinava. Aí chegou uma época que eu estava treinando na hora do almoço também. E o Cabeça, como ele sabia que eu tinha esse horário de corrida, ele me dava carona. O Cabeça me buscava ali no meio do caminho. Às vezes ele até em casa me buscava para ir para a faculdade, porque ele era da minha turma, né, de agronomia. Sim. E depois me levava de volta, depois me buscava, me dava carona à tarde, me trazia no horário do treino, né? Às vezes eles ficavam na Libanesa, no Bar do Bigode, bebendo, e eu ia pro treino também, né? E o Cabeça, e essa época que eu comecei a treinar meio-dia, eu falei, Cabeça, eu vou deixar minha mochila aqui com vocês e eu vou embora correndo. A aula era em Rubião. E eu fui correndo, eu ia correndo até em casa, né? E Rubião até em casa, ele dá uns 8, 9 quilômetros. Aí o Cabeça e o Brucutu, né, cara? Dois lixos, né? Pegaram minha mochila puseram no carro. E eu tinha, eu não sei, a Fafá, lembra a Fafá que trabalhava com vocês? Sim, sim. Então, a Fafá trabalhava na universidade, ela era faxineira. E o que eles fizeram? Pegaram um saco de lixo com a Fafá e encheram d'água, né? Encheram o saco de lixo d'água. E eu correndo, né? E o Cabeça tinha aquela belinona verde, não sei se você lembra dela. Sim, ou será? E aí, a hora que eu olhei para trás, ia belinona verde. Falei, agora os caras estão chegando, daqui a pouco eles vão me esperar ali na Bovel ali e tal, para eu pegar minha mala, né? E tal, correndo, nem olhei para eles. Cara, daqui a pouco, velho, pau nas minhas costas. Cara, saí rolando. Me ralei tudo, né? No acostamento ali da estrada da Unesp, não tinha asfalto no acostamento, nada. Cara, os caras encheram o saco de lixo d'água, velho. E vieram com o carro e mandaram nas minhas costas, bicho. Que isso? Belos, amigos. Você imagina a velocidade que não saiu, né, cara? Então, olha o perigo. Porra, velho. Cara, podia ter me matado. Podia. Sorte que acho que tinha pouca água e ele tava devagar também, né? Só sei que veio o Brucutu e mandou, cara. E bateu no meio das costas, bicho. Nossa. Aí eu nunca mais voltei correndo. Falei, daí eles me pegaram, né? Porque daí puseram dentro do carro e me levaram embora, porque viram o cagada que tinha feito. Assustaram também, né? Assustaram, acharam que tinha. Mas, ó, falar pra você, cara, esses bichos aí, ó lá, e dá risada com a cabeça. Não, o bicho não era praga, não, mas é bacana. Mas é turma boa, nossa turma de faculdade também é muito boa, né? Nós tivemos. Eu falo, Botucatu pra mim foi a minha vida, né? Vivia aí. Eu saí de Botucatu com 16, voltei com 19 para fazer a faculdade, né? Na Unesp de agronomia. E depois só saí daí com 35 anos, em 2004, que eu fui morar em Joinville. Né? Então fiquei a minha vida aí, bom demais. Certo. Agora o Barduco tá dando risada. Né? Agora tá dando risada, né? Ganhou o tênis, né, Barduco? Isso aí tá... César, então estamos chegando ao final, né? Gostaria que você deixasse a sua mensagem final, o agradecimento, né, especial ter atendido o nosso convite aí, né? Foi acho que muito legal, a gente contou bastante história aí, falamos um pouquinho de judô, né? Que talvez as pessoas não estejam acostumadas a ouvir muito sobre o judô, mas a gente vê bastante coisa interessante, né? E a sua mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo aí. Bom, Cacau, primeiro agradecer aí
o seu convite, né, para participar, né? A gente faz tempo que a gente estava estudando esse momento. Isso. É claro que a galera aí da sua audiência aí é mais o pessoal do futebol, né, do futsal, principalmente, mas a gente conhece todo mundo quase, né? A gente viveu em Botucatu, a gente conheceu todo mundo, então eu agradeço muito a presença daqueles que ficaram até aí, o Issal aí também, tá aí, a colega do judô, né? E a todos que participaram, fizeram as perguntas, as cornetagens aí, as observações, né? Agradecer muito também a minha esposa e o meu filho Breno, que também estavam assistindo. E aproveitar, né, que nós estamos chegando no final do ano, desejar a todo mundo aí um Feliz Natal, né, que esse Natal seja bastante iluminado e que traga pra gente aí um 2021 mais proveitoso, mais produtivo, né, com maior otimismo, né? Porque 2020 foi foda, né? Foi complicado, né? Eu tive um ano bastante feliz, assim, tive algumas realizações importantes em 2020, mas com certeza poderia ter sido melhor, né? Para todo mundo, para a sociedade, para o Brasil. E a gente precisa, em termos da live, por exemplo, foi uma coisa super boa, que a gente descobriu mais uma forma de rever os amigos, né? Exatamente. Mas espero que 2021 traga aí notícias boas pra gente e que a gente continue com essa fé, com essa força. A gente continue fazendo live também, né? Mas de uma forma menos obrigatória, menos... Exatamente. Como opção, né? Como opção. Como opção, e não como uma necessidade aí da gente perder as pessoas dessa forma. E dia 15, cara, dia 15 tô chegando aí. Tomar um café com vocês aí, Paulinho. Isso aí, não, vamos né? sim. A gente tô tentar dar um jeito de rever os velhos também, né? Porque é o único momento que eu vejo eles. Sim. Então, dar um jeito aí. Eu sei que eles estão bem reclusos, né? Por causa da pandemia, da segunda onda e tal. Mas eu tenho que ir, né? Tenho que ir porque tenho que estar com eles e aproveito para ver vocês também. Isso aí. Não, encontrei com o Bredão e a dona Carmen na fisioterapia lá na fisioterapia. Dr. Davi e também com a Angélica lá na fisioterapia. A Angélica também fez uma cirurgia feia, né? Agora. Sim. Mas estavam bem. Estão bem, graças a Deus. Então, semana que vem estamos aí, se Deus quiser. Isso aí. Muito obrigado, então, César. Obrigadão mais uma vez por aceitar o convite. Só gostaria de deixar aqui, já antecipando, semana que vem, dia 15, né? Vamos ter outro convidado. Mas no dia 22 vai ser o meu aniversário. E assim, eu estou programando para fazer uma live diferente no dia 22. Né? Eu estou em conversas com um jornalista aqui da cidade para ele me entrevistar. Daí vai ser a live do Conversa com o Cacau, entrevistando o Cacau. Então vamos ver uma coisa diferente, né? Eu já cataloguei algumas histórias, aí vou contar bastante história que a gente tem, já antecipo aí pro pessoal, dia 22 vai ter essa live, mas na próxima semana, dia 15, vamos ter outro convidado. Tá? Ô, Cacau, César, vou te dar uma ideia. Vou te dar uma ideia. Posso dar ou não? Claro. Ó, eu tenho um amigo aí que estava assistindo a live e eu acho que ele pode te ajudar a fazer isso. Não sei se é fácil. Agora eu vou pôr ele numa enrascada. Pô, por que você não faz que nem o Maradona, velho? Entrevista você mesmo, cara. E o Nilson, eu acho que o Nilson consegue te ajudar a fazer isso, velho. Vamos tentar, é uma boa. Ó, o Nilson tá aí, ele tá batendo palma aí. Foi com ele, eu acho que vai ficar legal pra caramba, velho. Lembra o Maradona? Entrevistou ele mesmo? Maradona. Vamos... Então, já fica uma homenagem pro Maradona também, além do seu Exatamente, não. Também, vamos pensar nisso também. Eu pensei de outra forma, né, do jornalista aí que a gente tá conversando, mas não, claro, também é uma opção. É legal, mas imagina você entrevistando você mesmo. Não, seria uma dica só. Eu sou parpiteiro também, desculpa. Não, gostei da dica. Se for ver aqui, questão da informática, eu não sou aquelas coisas e tal, mas se for... Fala com o Nilson aí. Se for possível, não, boa ideia. Tá bom, gente? Então, obrigado aí todo mundo pela audiência, obrigado César pela disponibilidade aí. Cacau. Até a próxima, pessoal. Obrigado, boa semana. Galera. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço para todo mundo. Valeu. Valeu. Tchau.